E a minha disposição hoje é que Deus fale ao seu coração. Você vai se enquadrar, você vai mergulhar, de forma que você entenda a sua vida no livro de Jonas, no primeiro capítulo. Depois de Obadias, um livro pequenininho, no primeiro capítulo. Eu vou ler o versículo 14, no primeiro capítulo do livro de Jonas. A melhor maneira de você ler Bíblia é você buscar Deus na Bíblia. Porque quando você lê o livro de Jonas, parece que ele é o personagem principal, né? É o cara que foge, é o cara que passa o aperto, é o cara que tem o livramento. Mas muito mais importante do que Jonas é Deus inserido no texto. Você precisa entender como que Deus trata as situações. E o texto em Jonas capítulo 1, versículo 14, eu vou ler, orar e vamos comentar a respeito. No versículo 14 diz assim: então, é uma palavra bem conclusiva, né? Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Essa palavra é a palavra principal, a próxima. Porque tu, Senhor, fizeste como o Senhor quis, como te aprouve, como o Senhor decidiu a fazer. A igreja precisa dessa palavra. Faça aquilo que o Senhor quer. Eu não sei nem o que o Senhor vai fazer, mas a Bíblia diz que o Senhor é bom, que o Senhor tem misericórdia, que o Senhor é benigno, que o Senhor é compassivo. Então faça como o Senhor quiser. Você já deve estar cansado de querer insistir em fazer do seu jeito, eu imagino. Você já deve estar cansado de querer padronizar, esperar dentro daquele padrão seu, aquela coisa assim, é isso. Abre mão disso, pelo amor de Deus. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, é melhor. Feche seus olhos. Nós estamos aqui diante da Tua santa e inspirada palavra. Nada nesse mundo é mais condutor, é mais, ó Pai, capacitado em levar aqui, ali e acolá uma pessoa, alguém que está estragado, doente, qualquer situação, como a Tua palavra. Nada. A Tua palavra leva e traz, conserta, tira e põe, porque é a Sua palavra. Ajuda-nos nessa noite, ajuda o Teu povo a ser edificado. Incomode as pessoas nessa noite, Deus Espírito Santo, para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam irem para suas casas pensando, ó Pai, na esperança que há na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. No livro de Jonas, o melhor de tudo é quando Deus aparece, porque Ele dá uma sumida, deixa Jonas caminhar, como todos nós. Parece que às vezes nós estamos tão livres, não é? Parece que a gente pode ir, pode fazer. No livro de Jonas, Deus, Ele na realidade não se envolve, parece em certos momentos, com a atitude de fuga que Jonas comete. Mas é um livro claro, nítido, e talvez você nunca tenha pensado nisso. É um livro que demonstra nitidamente, claramente, uma coisa chamada
soberania de Deus. Você está achando que você vai, né? Que eu não vou atrás de você não, né? Você está achando que você pode fazer do jeito que você quer, né? É essa a impressão que o livro dá. Porque no primeiro capítulo aí, a palavra do Senhor, logo no segundo versículo, diz assim: Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sabe o que o cidadão faz? Ele não quer ir por algumas razões pessoais, não posso, não tenho tempo para entrar em detalhes aqui, mas ele não vai. Ele ouve a palavra de Deus com a sua especificação e não quer ir. Só que quando você vê Bíblia, lê Bíblia, quando você vai procurar Deus na Bíblia, você vê que Deus, ele é imutável. Se ele tiver um plano na sua vida, pode fugir, ele vai atrás de você, ele não vai abrir mão de você. Você pode ter certeza disso. É um Deus realmente de passos, de palavras, de planos imutáveis, ou seja, Deus não mudou a opinião a seu respeito. Aquilo que Ele te disse é aquilo que Ele vai fazer ser executado. Dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive. E essa foi a palavra de Deus para Jonas. Ele fez igual você faz, fez vista grossa, ignorou, ficou indiferente, tomou outro rumo, colocou inclusive dentro do aspecto secular a informação: Deus, eu tenho livre-arbítrio e vai ser do jeito que eu quero. Quem te disse isso? Jonas, olha para o texto. Seu livre-arbítrio, Jonas, que legal. Versículo 3: fez você fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas, você desceu a Jope, que legal. É um Deus que se intromete. A gente tem que começar a pregar isso, a entender isso, a ter esse tipo de visão. Um Deus que se intromete na vida das pessoas, porque se Ele não se intrometer, a vida das pessoas vão ficarem arruinadas, um caos, uma mazela, uma dor, uma desconsolação. Por isso Ele é um Deus que se intromete na vida das pessoas. O livro de Jonas, ele sofreu, e até os dias de hoje, pelos teólogos liberais, não posso entrar nisso, também não diz respeito a nada, mas ele sofre muito ataque, sabia? Esse livro é um dos livros que mais sofrem ataques quanto à sua condição de Deus estar fazendo o que fez. O que Deus fez? Deus não aceitou a opinião de um homem. Deus quis resgatar um homem, apesar dele não querer, apesar dele fugir. Glória a Deus por isso, é a sua segurança. Deus não abriu mão de você. E esse livro ele sofre ataque historicamente, só que Jesus faz menção desse livro em Mateus 12, no versículo 39 e 40, e ele faz menção desse livro a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Irmãos, Deus resolve na sua soberania salvar gente que não prestava, gente ruim, gente imbecil, gente cruel, gente perversa, gente maldosa. Deus resolve salvar essas pessoas baseado naquilo que Ele disse: salvar os ninivitas.
Só que Jonas, no seu padrão, na sua forma de pensar, na sua maneira de interpretar as coisas, Jonas não conseguia entender isso, não conseguia aceitar isso. Isso não era justo. Deus, como que você vai salvar esse povo? Esse povo é cruel, esse povo é contra Israel, esse povo é perverso, esse povo é um povo ruim. Como que o Senhor vai mexer, Deus, com coisas ruins? Mata, prende, encarcera, dilacera. Jonas tinha o seu ponto de vista. Nós temos a tendência de acharmos que podemos dizer a Deus o que Ele deve fazer. Verdade? Nós achamos que Deus tem que fazer do jeito que pensamos, do jeito que estamos conseguindo enxergar. E nós nos complicamos nisso, porque a maneira de Deus sempre é a melhor maneira. Só que a gente não abre mão, só que a gente não quer, só que a gente tem medo. A pior coisa que pode acontecer com você, meu irmão, minha irmã, a pior coisa que pode acontecer com você é Deus deixar você ser quem você é. Tomar a decisão que você quer tomar, resolver da forma como você quer resolver. A pior coisa que pode acontecer com você é Deus, em um consentimento, olhar para você e dizer para você assim: seja feita a sua vontade. Foi isso que Deus fez com Jonas. Você vai fugir? Você vai para Tarsis? Seja feita a sua vontade. Pode ir. Só dá certo, só fica bom, só tem êxito, porque Deus tem uma vontade específica e a realiza. Você pode querer fazer da sua vontade, tente fazer da sua vontade, você está tentando fazer da sua vontade, só que quando você vai para o versículo 6, capítulo 4, a Bíblia, ao falar que Deus fez nascer lá uma planta que subiu por cima de Jonas, fazendo uma sombra, e ele nessa sombra sobre a sua cabeça, significava dizer que ele estava sendo favorecido. Você vê nitidamente como que nós somos tendenciosos. A planta sobe, faz uma sombra, me favorece, e isso me agrada. E aquilo que eu acho que não me favorece, não me agrada. O versículo 7 do capítulo 1 diz que no dia seguinte Deus secou essa planta. É como se Deus dissesse assim: por que não te favoreceu no momento? Você ficou zangado. O versículo 9 diz que Jonas teve compaixão da planta. Será por quê? Por que Jonas teve compaixão da planta? Porque o favorecia. E por que Jonas não teve compaixão dos ninivitas? Porque nunca o favoreceu. Nunca. Então tem-se a mania de favorecer quando somos favorecidos, e não ter a simpatia quando não somos favorecidos. E a gente vai caminhando e aprofundando no texto. Jonas achava injusto Deus ter misericórdia de um povo que não favorecia Israel. Deus, como é que o Senhor ajuda um povo que não tem misericórdia de Israel? Agora isso aqui é para você, preste atenção. Jonas, sendo profeta judeu, ele declara saber quem é Deus. Você sendo crente, uma pessoa que vem para a igreja, que vem aí no YouTube, em outras redes sociais, alguma coisa sobre Deus, você declara, diz saber quem é Deus. Jonas
ele declara ao ponto de dizer que Deus é o Deus criador do céu, do mar e da terra. Exatamente como você faz, você sabe que ele é o criador. Agora é impressionante como que uma pessoa sabe que Deus é quem é, faz o que faz ou pode fazer o que pode fazer e foge da presença de Deus. Como? Não tem jeito de você fugir da presença de Deus. Ainda que você fique indiferente, ignore, bloqueie sua mente. Ainda que você exercite uma fuga paulatina, gradativa, e você tem feito isso. Isso nada mais é do que um engano, porque você não pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus. As fugas que imaginamos ter da presença de Deus, na realidade são fugas ilusórias, isso é impossível. E a ideia de Deus foi lançar um vento tempestuoso, porque vai chegar um momento, se Deus tem um plano para você, se Deus tem uma finalidade na sua vida, se Ele te chamou para alguma coisa, se Ele, dentro do critério que Ele tem um plano para que você seja nesse plano favorecido, experimentado em Deus, vai chegar uma época, vai chegar um momento que Ele vai puxar a corda. Para que esperar esse momento? Deus tem misericórdia de mim, eu já estou me conscientizando, eu estou fugindo do Senhor mesmo, eu estou já me conscientizando, sei que o Senhor é o Deus do céu, da terra, sei que o Senhor é o Deus criador do mar, de tudo que existe visivelmente, invisivelmente, só Deus que eu devo te confessar. Eu fujo do Senhor, ignoro, tento ir para certos lugares que realmente lá não me fazem pensar no Senhor. Deus deu corda, mas houve um momento que Ele disse assim: olha, basta. Parou. Você fez o que quis, você se utilizou do seu livre arbítrio para fugir. Só que eu tenho um plano na sua vida, eu tenho uma finalidade para você. E aí começa o problema de tudo e de todos. O problema que existe, não são poucas vezes que nos deparamos com esses problemas. Pastor Sângio, qual que é esse problema? O problema que Deus age, que Deus fala, que Deus está presente, que Deus na realidade está se manifestando, mas as pessoas não percebem, mas as pessoas não veem, mas as pessoas não conseguem notar a manifestação graciosa de Deus. As pessoas voam, ficam indiferentes, as pessoas não conseguem prestar atenção, as pessoas enfim fazem uma série de coisas, mas não conseguem discernir a manifestação de Deus. E esse é o problema, esse é o desafio da igreja. Aí as pessoas buscam explicações, irmãos, tem cada explicações que elas são realmente inusitadas. Elas são engraçadas. Por que está acontecendo isso com você, irmão? Por causa disso, por causa daquilo outro. E geralmente as explicações, o porquê está acontecendo isso, aquilo e aquilo outro, é culpando o outro, o próximo, às vezes até a si mesmo. Mas as pessoas são às vezes incapazes de olhar para o céu e começar a pensar: é o Senhor que está fazendo isso para me chamar a atenção. É o Senhor quem está fazendo isso, puxando a corda.
É o Senhor que está tendo um propósito para que eu entenda o que o Senhor quer, porque o Senhor de maneira alguma vai me lançar fora. Então a gente precisa entender isso. A igreja precisa de explicações, sim, mas não explicações consolativas dos embaraços que elas estão, da falta de consolo que elas vivem, as suas frustrações. Elas não podem ter explicações, as quais são meras explicações de sentidos e não verdadeiras. É Deus que tem que falar com você, porque você vê no texto uma coisa interessante. Os marinheiros estavam com Jonas, e cada um começou a dar explicação, porque clama o Deus tal, o Deus tal, o Deus tal. Possivelmente alguém achou isso é um fenômeno da natureza, mas a explicação verdadeira, o porquê aquele mar se havia levantado, o porquê aquelas ondas estavam além do alcance, só tinha uma explicação e um sentido verdadeiro: era Deus, era Deus, era Deus, era Deus, era Deus. Aquele sofrimento todo, aquele desespero todo, aquele medo todo, aquela condição de que o barco balança, vai naufragar, aquilo, a explicação certa era Deus. Qualquer outra explicação não era verdadeira. Qualquer outra explicação não teria o sentido verdadeiro. A interpretação que você está tendo, pode ser que ela não seja verdadeira, pode ser que ela seja errada, e se essa interpretação estiver errada, toda a sua explicação que você conversa com seu vizinho, com seu marido, com seu filho, falando que é por causa disso, que é por causa daquilo, está tudo errado. Você precisa de uma interpretação verdadeira, porque qualquer explicação que você queira dar a si mesmo e aos outros a respeito de um problema que você esteja passando, como Jonas estava ali, e qualquer explicação que não fosse essa, é Deus levantando a tempestade, é Deus mandando um vento tempestuoso, é Deus balançando o barco. Qualquer outra explicação que não fosse a partir de Deus estava errada. Qualquer. E a gente precisa despertar para isso, igreja. O Senhor Jesus é o único com promessas e propriedades, e com aparições através do Espírito Santo de Deus, para revelar a você o porquê das coisas, porquê que você está buscando uma explicação que não é essa. Só Deus pode te dizer: é por esse motivo. É por isso que o povo roda 40 anos no deserto. Jó, ele andava doente. Jó, ele andava capenga, realmente moribundo. Ele estava numa situação muito complicada. Jó não sabia o porquê das coisas, até que Deus falasse com ele. A explicação estava com Deus. A explicação da sua vida está nas mãos de Deus. Isso é sensacional. Isso é motivante. Aqueles marinheiros e os marinheiros do texto aí de Jonas, o primeiro capítulo, não sabiam o porquê daquilo. Quando a sorte cai em Jonas, Deus se revela: é por sua causa. A explicação que você quer, o que você quer entender, o lugar que você está, você precisa de uma explicação de Deus. Não tente outra fonte, por favor.
Porque na explicação de Deus há consolo, na explicação de Deus há segurança. Você está aí, o vento está tempestuoso, está difícil, você não sabe o que fazer, mas foi eu que coloquei você aí. Então aguenta a mão, eu tenho um plano nisso, eu estou te modelando, eu estou na realidade fazendo com que você seja forjado para que você fique no ponto que eu quero. Você precisa de uma explicação de Deus. Isso se Ele quiser te explicar. Porque tem hora que Ele só fala: fica aí, sou eu. Deus, mas por quê? O que está acontecendo? E Ele vai te dar a mesma resposta que deu para Jó: onde você estava quando eu criei o universo? Deus não explica para Jó o porquê que ele tinha caído no que caiu. Ele só estava dizendo para Jó assim: Jó, aguenta a mão, que eu tenho um plano nisso. No final vai dar tudo certo, eu sei o que eu faço. Deus sabe o que faz com você, e você tem que entender isso. Então a gente entende, às vezes Deus trata com e todo mundo que está perto desse todo mundo sofre. Vai. Deus está tratando com na família, mas todo mundo que está perto desse está sendo modelado. É aquela frase popular, o trocadilho: o pau que bate em Chico, bate em Francisco, ou o que bate em Francisco, o Chico está muito perto, bate no Chico também. Mas Deus não perde o controle. Deus, quando vai tratando com é porque precisa tratar, e o resto ao redor também precisa, porque senão não estaria ali. Claro, por quê? A ideia de deixar Deus trabalhar, fazer o que tem para fazer, é uma ideia não muito bem aceita pelas pessoas, porque Deus tem uns caminhos assim esquisitos, inusitados, uns caminhos diferentes. Deus começa às vezes do avesso, do pequeno, do escasso. Ninguém começaria como Deus começa, porque na realidade Deus não precisa de ninguém para começar nada. E às vezes querem ajudar quem Deus está tratando, disciplinando. E a pergunta vai: você já tentou ajudar alguém que Deus está disciplinando? Você já tentou ajudar alguém que Deus está tratando? Deus está disciplinando e a gente quer tirar a pessoa da disciplina. Deus está forjando e levando a pessoa para determinado lugar e a gente quer tirar a pessoa dali. Quando você observar, souber que Deus está e Deus te der esse discernimento, quando você entender isso por parte divina, que Deus está tratando com alguém, que Deus está disciplinando alguém, preste atenção no que eu vou te dizer. É melhor você perguntar a Deus: Deus, posso ajudar? Devo me intrometer? A Bíblia diz no versículo 13 que era um punhado de marinheiro querendo se intrometer na disciplina de Deus. Um punhado de gente, diz assim, remavam e remavam, esforçando-se por alcançar a terra, queriam ajudar a Jonas, e ele estava sendo disciplinado. Deus tinha um propósito naquilo. Queriam ajudar a Jonas, e ele estava sendo ali naquele momento colocado no estreito de Jeová, mas com objetivo, com segurança. A ideia é essa. E cada vez mais que as pessoas tentavam ajudar a Jonas, mais se levantava o vento tempestuoso e as ondas do mar, até para ajudar. Você tem que perguntar a Deus: Deus, eu posso ajudar? Porque tem hora que Deus não quer a sua ajuda. E eu preciso finalizar isso para orar por você da seguinte maneira: tem uma ajuda
que a gente sempre pode exercitar, e a gente não pode de maneira alguma esquecer dela. O clamor, sem dúvida alguma, ao Senhor é a melhor ajuda que podemos exercitar em relação a nós mesmos, em relação às pessoas. Deus, eu estou vendo, fulano de tal está levando um couro. Deus, fulano de tal está fugindo do Senhor, só que o Senhor está indo atrás. O Senhor não vai abrir mão dessa pessoa de maneira alguma. Deus, eu quero orar e interceder por ela. Deixa ela perceber, deixa ela notar que o Senhor tem um propósito na vida dela. Ela está achando que ela está livre, ela está achando que ela pode ir para qualquer lugar, fazer o que quiser, mas o Senhor Deus tem as suas restrições. O Senhor não vai liberar essa pessoa, e graças a Deus por isso. O Senhor não vai deixar essa pessoa fugir para Tarsis, e graças a Deus por isso. O Senhor, na realidade, vai despertar essa pessoa ao ponto de aquele sono indiferente que essa pessoa está tendo em relação ao Senhor, ela vai ser despertada. O Senhor vai puxar a corda, eu sei, eu estou vendo. O Senhor vai puxar a corda, é uma questão só de tempo. Por isso, Deus, tenha misericórdia. Então o clamor, a oração é a ajuda mais eficaz que nós podemos exercitar diante de pessoas que sabemos que Deus está disciplinando. Pessoas que estão no mar, com vento tempestuoso, com ondas elevadas, e a gente está vendo as ondas, e às vezes nós estamos na terra. Deus, que ondão! Fulano de tal está passando um aperto. Deus, tem misericórdia, abaixa essa onda, manda uma brisa, diminui a intensidade desses ventos. Isso você pode fazer, eu posso fazer. Eu às vezes observo pessoas dentro de certos laços, embaraços, de certas situações constrangedoras, e observo também que Deus tem um propósito nisso, mas eu não tenho autorização para entrar. Aliás, eu nem sei o que fazer para ajudar, nem tenho como ajudar, mas na oração eu posso olhar e ver e falar: Deus, tenha misericórdia, desembaraça, tira o nó, desfaz esse cárcere. A pessoa está sofrendo, e a gente precisa entender isso. E quando eu vou para o versículo 14 do capítulo 1, tem ajuda que sempre está no nosso alcance, e o que os marinheiros fizeram foi esse tipo de ajuda. Clamaram ao Senhor e rogaram ao Senhor. Essa expressão não está no texto, mas essa é a expressão que você consegue perceber no texto, aquela expressão assim: misericórdia. Você tem que embasar a sua vida inteira nesse conceito de misericórdia de Deus. Você tem que esperar dentro de uma perspectiva profunda, de forma que a misericórdia de Deus sejam as razões pelas quais você não seja destruído. Comece a embasar a sua vida num pedido de compaixão, num pedido de misericórdia, e não nas suas justificativas, não na sua posição de braço ou de força que você possui, não na sua visão padronizada, mas sim num fundamento chamado misericórdia. Você precisa da misericórdia de Deus. E quando esses homens marinheiros chegaram à conclusão que tinham que julgar Jonas no mar, logo o que eles pediram, nas expressões, o que se vê é a misericórdia. Senhor, não nos considere culpado, nos inocente disso, misericórdia. Você precisa orar mais a respeito da misericórdia de Deus sobre você. É a única saída que você tem, porque você não pode, você não é, você tem limitações. Então o clamor é esse: Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Vou concluir da seguinte maneira, porque o tempo não mais me permite. Jonas, na angústia, orou. É a sua oportunidade.
Todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem problemas. E o problema é o ambiente, é o campo da minha oportunidade para clamar. Olha, Deus, olha como eu estou, o meu problema é o lugar do clamor. E foi isso que Jonas fez no capítulo 2, no ventre de um peixe. Eu pensei que eu podia ir. Eu vou conjecturar aqui, presta atenção. Eu pensei que eu podia ir. Eu pensei que eu podia fazer do meu jeito, da minha forma. Eu ignorei Deus, eu fui indiferente com Deus. Eu comprei uma passagem, peguei um navio. Eu cheguei até a dizer que Deus é quem Ele é, Criador do céu, da terra e do mar. Eu não sei por que eu entendi, dentro de uma loucura, que eu poderia fugir de Deus. Eu, profeta judeu, que loucura, que desvaneio, que imbecilidade. Vou para o mar e o Criador do mar é Deus. Olho para o céu, o Criador do céu é Deus. Desço, vou para a terra, o Criador da terra é Deus. De onde de fato posso me ausentar de Deus? Tive um problema. O meu padrão me prejudicou. Eu vi um povo e achei que ele não merecia a misericórdia de Deus. Um povo perverso. Conheço os ninivitas. É um povo que mata, que não tem piedade. É um povo que prejudica Israel. E o Deus do céu, da terra e do mar resolve perdoar esse povo. Isso não tem cabimento. Mas eu reconheço, eu quis controlar Deus. Eu quis fazer com que Deus fizesse o que eu acho que Ele deveria fazer. Perdão, Deus, eu errei. O Senhor não tem que fazer o que eu acho que o Senhor tem que fazer. O Senhor sabe muito bem o que deve ser feito. Deus, o que o Senhor faz é bom, é perfeito. Me perdoa, Deus. Agora, Deus, eu fui jogado no mar, e no mar eu tive a sensação da morte, do fim. Aquele ambiente, Deus, é um ambiente propício para o clamor. Eu não clamaria se não estivesse ali, Deus. Eu não gritaria, eu não oraria se eu não estivesse apertado como fiquei. Quando eu caí no mar, Deus, um peixe me engoliu. E o peixe que me engoliu, Deus, me fez ficar aflito, desesperançoso. Aí eu aproveitei esse momento e comecei a clamar ao Senhor. Eu clamei ao Senhor, Deus, lá naquela angústia, sabendo que o Senhor ia me responder, porque o Senhor é um Deus que responde na angústia. Sabe, Deus, eu consegui na angústia entender que o Senhor faz convergências de coisas ruins, de doenças, de pecados, de situações frágeis, vulneráveis, em situações fortes, em consertos, em curas. Deus, é muito difícil alguém te experimentar como eu te experimentei, porque eu estava na angústia. Aí, Deus, eu posso conversar mais com o Senhor. Eu vi a possibilidade na angústia, Deus, de que esse medo que eu senti de estar sozinho na imensidão do mar, o Senhor aparecer, Deus. Deus, o Senhor apareceu na minha solidão. Deus, eu preciso falar isso com as pessoas, que o Senhor aparece na solidão das pessoas, no isolamento das pessoas. Deus, é algo esperançoso. Eu preciso pregar isso, Deus. Com tudo isso, Deus, eu vi que o Senhor, pela misericórdia,
pela misericórdia, porque eu te desobedeci, pela misericórdia, porque eu usei uma vontade própria e fugi da sua presença, pela misericórdia, eu vi, Deus, que o Senhor me fez subir, como se sobe alguém da sepultura para viver novamente. Deus, como que o Senhor é diferente, Deus. Deus, eu consegui lembrar do Senhor na tristeza, na angústia. Deus, eu preciso falar isso com as pessoas. Lembre-se de Deus na angústia, lembre-se de Deus na tristeza, lembre-se de Deus no desespero, lembre-se de Deus quando tudo estiver ruim, sim, lembre-se dEle. E eu lembrei do Senhor, Deus. Deus, nesse sofrimento eu tive um momento de maturidade muito bom. Eu te agradeci lá no sofrimento, Deus. Lá no sofrimento eu tive a capacidade de olhar para o céu e falar assim: Deus, o Senhor sabe o que faz. A minha vida está nas suas mãos, a minha alma está nas suas mãos, meu corpo está nas suas mãos, o meu espírito está nas tuas mãos. Deus, foi por causa desse sofrimento que o Senhor disse ao peixe, e o peixe me expeliu, me mandou para fora, Deus. Pelo poder da sua palavra, o poder fez com que o peixe expurgasse a minha vida. Eu saí com uma força que não foi minha, que não foi de ninguém, não foi uma impulsividade das águas, não, foi sua. Obrigado, Deus. Eu sofri, mas o Senhor estava lá comigo e tinha um propósito nisso. Tudo isso que eu estou te dizendo, irmão, no sentido alegórico, está no capítulo 2 de Jonas, quando ele ora ao Senhor. Feche seus olhos, que eu quero orar por você. Senhor Deus, tem gente achando que pode fazer do jeito que quer e não pode, e graças te damos porque não pode. Tem gente que não tem norte aqui, está precisando de uma direção. Deus, a melhor direção é te obedecer, é fazer exatamente aquilo que o Senhor quer, porque é na sua palavra, na relação dessa obediência, que as coisas fluem, que vão dar certo. Deus, Senhor, eu sei que no propósito o Senhor vai chamar, puxar a corda, mas que não seja necessário isso. Dá-nos um coração contrito, uma alma compungida, de forma, ó Pai, que a gente se arrependa, e livra-nos, ó Deus, de uma indiferença para com o Senhor. Deus, livra-nos, ó Pai, de achar que podemos te dominar, e achar nesse domínio que o Senhor vai fazer do nosso jeito. Deus, o Senhor tem um jeito muito melhor de fazer, o Senhor tem um jeito muito melhor de arrumar as coisas, o Senhor tem um jeito, ó Deus, muito melhor, e sempre esse jeito glorifica, exalta e bendiz o teu nome, e a gente usufrui da sua benevolência. Isso é sensacional, Deus. Deus, quando o Senhor trata, as pessoas que estão perto, Deus, também são tratadas. É verdade. Mas Deus, nós podemos orar e clamarmos: Deus, olha a onda, olha o vento, Deus, olha o mar com essa tempestuosidade, Deus, modifica isso, perdoe os nossos pecados, as ofensas, Deus, muda esse sentido que temos, e dá-nos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos dar, um caminho reto, uma percepção para te ver. Deus, o Senhor se manifesta, o Senhor fala, e às vezes nós não percebemos. Livra-nos disso, ó Pai. O Senhor está, e às vezes não conseguimos te notar. Livra-nos disso, Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Essa pessoa que está na aflição hoje aqui, essa pessoa que está com dor e precisando de uma solução, de uma arrumação na vida,
um relacionamento ruim, uma condição de doença, um problema a ser resolvido, o qual, ó Pai, parece que houve algo que emperrou. Senhor, muda isso, tenha misericórdia. Queremos fazermos um clamor, ó Deus, baseado na sua misericórdia, seguindo o exemplo, ó Deus, do cego de Jericó, de Jeremias e de tantos outros que clamaram: Senhor, tenha misericórdia de nós, exerça misericórdia para conosco, decida na sua vontade própria, na sua condição de livre-arbítrio, ó Pai, escolher-nos para um propósito, para uma finalidade. Escolha pessoas aqui, ó Deus, para serem curadas. Escolha pessoas aqui, ó Deus, para entrar em certos caminhos de paz, de alegria. Escolha, Deus, porque na sua escolha, ainda que haja os fujões, o Senhor vai lá, no meio do mar, no vento tempestuoso, chamar. O Senhor vai lá, ó Pai, para nos fazer reconhecer que no problema podemos clamar, para nos fazer reconhecermos que só o Senhor de fato é Deus, e que, ó Pai, o Senhor pode ali pela misericórdia mandar uma palavra e fazer o peixe, ó Pai, nos expurgar, nos mandar de novo para a terra, em lugar, ó Pai, sólido, em lugar que a gente pise e se sinta seguro. Quanta gente segura aqui, Deus, tenha misericórdia, muda. Nós oramos em nome de Jesus, para que essa palavra possa ajudar as pessoas, possa tirar as pessoas dos seus cárceres, mudar a visão, em nome de Jesus, amém. Nossa campanha, quem planta colhe, por favor, fique de pé. Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou que podemos plantar no altar, podemos pegar a semente, que, ó Pai, junto com a fé, podemos, ó Pai, olhar esse terreno dos céus, que está diante do Senhor, e o Senhor é aquele que rega, manda a chuva, o Senhor é aquele que manda o sol, o Senhor é aquele que protege, ó Pai, de forma que essas sementes não sejam comidas pelas aves do céu. O Senhor é aquele, ó Deus, que tira esses espinhos que sufocam, ó Pai, o rendimento dessa semente. O Senhor é aquele, ó Pai, que faz dessa terra uma boa terra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, porque no Senhor, ó Pai, a nossa condição de trabalho, a nossa plantação, ela não é vã. Ajuda-nos nisso, que as pessoas nessa experiência simples de plantar possam colher em nome de Jesus, e com isso, ó Pai, terem os seus testemunhos, as suas condições próprias de divulgarem uns com os outros, de comentarem uns com os outros. Busquei a Deus e achei, plantei aos pés da cruz e Deus me ouviu. Vale a pena, porque o Senhor é aquele que ouve orações, e te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Mão no coração, fique de pé. Deus, leva-nos em paz para casa, ajuda-nos no restante de semana, fale conosco, Pai, nos visite em sonhos, nos ajude na Tua palavra a entender, a descobrir, a encontrar o Senhor nos textos bíblicos, e com isso, ó Pai, que a nossa fé aumente, e essa é a vitória, Pai, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que a graça de nosso Senhor, mão no coração, isso.